Melhores filmes do Oscar 2025, na minha opinião, são esses aqui. Eu assisti a maioria dos longas, principalmente aqueles que já foram lançados oficialmente no Brasil, o que não é o caso de muitos dos documentários também, e esses que eu não consegui assistir. E as categorias que eu menos assisti, já vou falar logo de cara, foram de melhor documentário e os de melhor curta-metragem, seja de curta de animação, de documentário, enfim. Estou gravando esse vídeo logo após a premiação do Oscar, então vou fazer alguns comentários aqui sobre o que eu achei de A Nora ter ganhado o melhor filme, o que eu achei da Mikey Madison ter ganhado melhor atriz e tudo mais. Eu sei que muita gente quer saber, mas a intenção desse vídeo aqui é falar dos filmes que eu mais gostei do Oscar 2025 e não falar da premiação exatamente, porque o Oscar tem muitos filmes, né? Tem 50 filmes, 50 indicados. Se você me acompanha nas outras redes sociais, você já deve ter visto a crítica da maioria desses filmes, a crítica completa. Então, se você não viu, vai lá ver também, vai aqui no YouTube Shorts também que você vai encontrar a maioria. Então, para filtrar aí o que eu mais gostei, e para você ter um guia mais ou menos do que você pode assistir ou não, você assiste meu vídeo aí para saber essa lista que eu separei aqui, uns 10 filmes mais ou menos, e eu vou fazer alguns comentários bem superficialmente sobre alguns outros, mas eu separei aqui 10 dos que eu mais gostei. Então vamos lá logo pro primeiro filme da lista, que é Emília Pérez. Não, é brincadeira, calma gente, calma, segura esse dedo aí no teclado, calma com essa mão aí, é brincadeira, não tá entre os meus melhores filmes do Oscar, não mesmo, inclusive acho inacreditável esse filme ter recebido 13 indicações, né, olha o número de indicações aqui, ele venceu pra melhor canção original, né, que aquela é o Mal, que eu até comentei na minha crítica lá, se você assiste, se me acompanha nas outras redes ou aqui mesmo nos shorts também, você vai ter visto que eu falei sobre a atuação da Zoe Saldana também, que ela ganhou também como melhor atriz coadjuvante, eu também acho que foi merecido. Ela é um dos pontos altos desse filme, que são pouquíssimos, né, inclusive essa música é o Mal, né, ela é meio que a estrela dessa música também, é uma das melhores do filme, mas assim, esse filme ter sido indicado, por exemplo, a melhor trilha sonora original, cara, é inacreditável, assim, chega a ser ofensivo. Fora todas as outras polêmicas que eu não vou me aprofundar sobre a Carla Sofia Gascon e tudo mais, mas é um filme que eu acho que mesmo que você não queira assistir, que você não goste de musical, eu acho que vale você assistir pra você perceber o que a galera tá reclamando tanto e tirar sua própria conclusão. E se você quiser saber o que eu achei do filme, também você pode ver minha crítica completa lá nos vídeos curtos, aqui no Shorts ou nas outras redes sociais também. Então vamos pro próximo filme aqui da lista, que agora sim é o primeiro, é o filme que eu mais gostei de 2024, né? Eu assisti esse filme em 2024 e que felizmente trouxe o nosso primeiro Oscar pro Brasil, que foi o Ainda Estou Aqui. O Ainda Estou Aqui foi o meu filme favorito de 2024, na verdade, de todos assim que eu assisti. Eu acho realmente um filme muito, muito bom, um filme muito sensível, muito emocionante, que fala sobre uma história que todo mundo aqui no Brasil consegue se relacionar, né? Porque é uma coisa que a gente estuda muito ali, né? E não só o fato desse filme ter sido indicado a 3 categorias já foi um marco gigante, mas o filme, infelizmente, também trouxe o nosso primeiro Oscar pro Brasil, foi uma coisa muito emocionante. O momento que Ainda Estou Aqui levou o Oscar. Vai, caralho! Quem tava assistindo lá ao vivo, acho que também sentiu a mesma emoção, parou o carnaval no Brasil, né? Tava tendo o carnaval ao mesmo tempo e as pessoas pararam pra assistir o Oscar pra ver se a Fernanda Torres ia ganhar o Oscar também. Não ganhou, quem levou foi a Mikey Madison, já vou falar disso daqui a pouco, tá? Mas, enfim, o Ainda Estou Aqui, se você ainda não assistiu, não sei por que você ainda não assistiu, mas ele retrata a história da Eunice Paiva, que está enfrentando ali o desaparecimento do seu marido, que é o deputado Rubens Paiva, interpretado pelo Selton Mello, durante a ditadura militar no Brasil, e está lutando para manter a sua família unida, enquanto busca respostas sobre o paradeiro do seu marido e tenta consolar a sua família. Esse filme, ele acho que é o mais maduro da carreira do Walter Salles, assim, as pessoas comparam muito com o Central do Brasil também, porque foi um filme com a Fernanda Montenegro, né, que é a mãe da Fernanda Torres, mas se você comparar os dois, assim, né, tão um abismo de tempo gigantesco, e é nítido que Ainda Estou Aqui tem uma direção muito mais madura do Walter Salles, é um filme
cinematograficamente fala sobre esse assunto de uma forma muito sensível. Aquele final, pra mim, é uma coisa extremamente emocionante, eu me emocionei muito, e é um filme que vale muito a pena assistir, mesmo sem esse hype do Oscar, vai assistir, porque vale realmente muito a pena, é um filme realmente muito bom, merecidíssimo, o Oscar de melhor filme internacional. Agora, as pessoas não ficaram tão felizes com o fato da Mikey Madison ter ganhado como melhor atriz por conta de Anora, que é o meu próximo filme aqui da lista. Olha só, Anora também foi o vencedor de melhor filme nesse Oscar, e das 6 categorias que ele foi indicado, ele ganhou 5, entre elas melhor filme, melhor direção pro Sean Baker, que também acho que merece, melhor atriz pra Mikey Madison, melhor roteiro original e melhor edição, que eu acho que também merece. Eu tava torcendo pra esse filme ganhar melhor edição. Pra quem não assistiu a Anora, né, primeiro eu vou explicar sobre o que é o filme. É sobre uma profissional do sexo, vamos dizer assim, que mora ali no Brooklyn, nos Estados Unidos, e que um dia ela conhece um garoto ali num dia de trabalho, e ela acaba se casando com esse garoto, que é filho de um oligarca russo. Só que quando essa notícia chega na Rússia, os pais dele decidem viajar para Nova York com a intenção de anular o casamento dos dois, ameaçando esse conto de fadas ali que estava acontecendo para a Nora, que é a protagonista aqui interpretada pela Mikey Madison. Eu gostei muito de Anora, para mim foi um dos melhores filmes de 2024 também, e eu tava realmente acreditando que ele ia também ganhar o melhor filme. O Sean Baker produziu esse filme com pouquíssimo dinheiro para um filme como Anora. Teve só $6 milhões para produzir. E ele faz várias coisas ali que são muito, muito difíceis de fazer com esse valor, com essa forma de produzir filmes que é do cinema independente. Ele é um filme muito enérgico, não sei se eu tô falando a palavra corretamente, mas ele é um filme que deixa a gente muito tenso com aquela situação o tempo todo, porque é uma situação que vai escalonando de um jeito, e é uma comédia, né, então as coisas vão acontecendo de uma forma meio absurda, e você vai ficando instigado com aquela situação. Chega um determinado momento do filme, ali no meio, que você fala, cara, aonde isso vai parar? E isso é muito legal, porque é um filme que, como linguagem também, ele mostra muito esse movimento, os movimentos de câmera. Tem uma cena ali que é uma briga ali que acontece na casa, né, que estão tentando levar a Nora pra fora da casa e tal, e essa cena, ela é acontece muita coisa ao mesmo tempo, e eu fico imaginando, pô, como é que eles fizeram pra gravar e depois editar tudo isso, porque tudo funciona muito bem, toda essa velocidade que o filme tem, toda essa energia que o filme tem. Eu acho que a Mikey Madison também, ela traz uma profundidade muito interessante pra personagem da Anora, né, muita gente criticou o filme pela personagem da Anora ser alguém, assim, rasa, uma personagem rasa. Eu não acho que é justamente o contrário. Eu acho que é um filme que comenta muito sobre essa questão de como são as relações hoje em dia, principalmente com a tecnologia, principalmente dos jovens, né, como eles enxergam as relações pessoais, né, as relações amorosas. Eu acho que é um filme que faz um comentário muito forte sobre isso, principalmente na cultura dos Estados Unidos. Não é à toa que tem ali os personagens que são russos, né, justamente para fazer essa crítica, tem essa cutucada no filme mesmo, e funciona muito bem. E por isso que eu gostei bastante de Anora, e acho que ele mereceu levar o Oscar de melhor filme. Pra Mikey Madison como melhor atriz, eu não esperava que ela ia ganhar. Eu tava achando que ia ser a Demi Moore. A Fernanda Torres, eu queria muito que a Fernanda Torres ganhasse. O Brasil inteiro queria que a Fernanda Torres ganhasse, mas eu tava achando que ia ser ou entre a Fernanda Torres ou entre a Demi Moore, pelo todo o histórico que ela tem, né, por todo o comentário da substância, né, ia ser uma coisa muito simbólica, e acabou sendo a Mikey Madison. Ok, eu acho isso, né, tipo, pô, ela é bem mais nova e tal, então eu entendo a galera sentir essa raiva que tá se criando na internet por ela, que eu acho besteira, porque ela fez um trabalho muito bom, o filme é muito bom, ela mereceu esse prêmio, e faz todo sentido sobre como funciona o Oscar, gente. O Oscar é uma premiação ali da indústria norte-americana, então, né, a Demi Moore ali tava no filme de terror, a própria Fernanda Torres, né, ela, pô, muito legal que ela foi indicada mas assim, para o contexto do mundo todo, né, de todo mundo que vota no Oscar, é uma atriz que talvez não é tão conhecida pra galera, então não tá dentro da indústria ali norte-americana, então isso influencia muito, principalmente na categoria de melhor atriz, né, por conta das pessoas que votam. Mas eu gostei muito de Anora, eu acho que é um dos filmes que, se você for pegar algum filme do Oscar pra ver, tem que ser Ainda Estou Aqui, ou Anora, ou o próximo aqui da lista, com certeza absoluta, que é A Substância. A Substância foi, acho que, um dos filmes mais comentados de 2024, também foi um dos filmes que eu mais gostei. É um filme que é interessante ele ter feito sucesso, porque assim como o Anora, ele é um filme que
vem um pouco dessa leva dos filmes independentes, dessa leva de filmes que geralmente não fazem tanto sucesso no circuito comercial. No caso do A Substância, sendo um body horror, né, que é um horror corporal, ele é dirigido pela Coralie Farguy, que já fez outros filmes nesse estilo. O horror corporal é aquele terror que mexe muito com fluido, sangue, exagero, né? É um gênero de filmes que tá muito ali no cinema independente de terror e que a galera do terror gosta, mas que o fato desse filme ter feito sucesso comercial tão grande é muito surpreendente. Ele não foi vendido como um horror corporal, até porque eu acho que se tivesse sido vendido assim, não teria feito tanto sucesso como fez. Acho que foi um marketing muito bom, muito inteligente nesse sentido. E ele é um filme que, por ter mostrar muito corpo, sangue, essas coisas, ele estava indicado para melhor cabelo e maquiagem no Oscar e venceu, né? Foi a única categoria que ele venceu dentre das 5 categorias que estava indicado, incluindo melhor filme e melhor atriz para Demi Moore, que infelizmente ela não levou. Se você não assistiu a Substância, ele é sobre uma celebridade da televisão que tá com a carreira em decadência ali, né? Porque ela tá ficando mais velha e ela decide usar uma droga que ela conhece ali do mercado obscuro ali, que é uma substância que replica células do corpo e cria temporariamente uma versão mais jovem e melhorada dela mesma. Só que claro que isso tem consequências que, enfim, vão tornando essa situação no filme cada vez mais absurda. É um filme muito bom. Ele é também uma comédia. Você pode encontrar esse filme catalogado em muito lugar como comédia. Por quê? Porque ele é uma sátira, né? É óbvio que ele tá falando ali é uma sátira. É um exagero. Ele fala de uma forma muito exagerada. E é até irônico esse filme, a Mickey Madison ter ganhado como melhor atriz com a Demi Moore na categoria, porque o filme fala exatamente sobre isso, né? Sobre uma atriz ali, uma pessoa da indústria de entretenimento que tá mais velha e tudo mais, né? E quando vem a versão mais nova dela, a indústria quer a versão mais nova, quer a mulher mais nova, né? Tudo mais, a mulher mais jovem. E foi exatamente o que aconteceu no Oscar ali, então a galera criou muito essa relação também, né? Com o comentário de A Substância, com o fato da Mickey Madison ter levado o prêmio, que é muito interessante. Então, isso faz o filme se tornar mais interessante ainda. A Substância, que foi um dos meus favoritos do Oscar de 2025. E um outro filme que me surpreendeu, na verdade, foi o Reformatório Níquel, que é o Nickel Boys. Esse filme ele só teve 2 indicações no Oscar, e ele não levou nenhuma. Ele foi indicado para melhor filme e melhor roteiro adaptado. Ele é a adaptação de um livro que também se chama O Reformatório Níquel. Ele é baseado, na verdade, numa história real, numa história que aconteceu, num caso que aconteceu lá nos Estados Unidos. Só que a história é fictícia. Então o filme retrata ali 2 jovens negros nos Estados Unidos, ali na década de 60, no auge da segregação racial nos Estados Unidos, e eles estão num reformatório, né? O protagonista ali do filme, ele é preso injustamente por uma fatalidade, né? Ele entra num carro de um cara que era envolvido com um monte de coisa errada ali num dia para aceitar uma carona e acaba indo preso. E a gente vai acompanhando o dia a dia desses 2 amigos ali dentro. Um que tem uma vontade muito grande de mudar as coisas ali dentro, né? Muito influenciado pelos aqueles movimentos dos direitos civis que estavam rolando naquela época, com Martin Luther King, com o Malcolm X, e o outro garoto que ele entende como funciona tudo ali dentro e ele quer seguir as regras, né, pra não acontecer nada com ele. Então a gente tem esses 2 lados, assim, no filme, só que a gente vê o filme pela visão dos 2 também. Então é um filme que a gente realmente vê pela visão dos personagens. Isso por quê? Porque ele tem uma câmera subjetiva, né? É aquela câmera que é da visão do personagem, em primeira pessoa. Então isso pode ser um incômodo para algumas pessoas, pode causar um desconforto. Algumas pessoas falam que se sentem com enjoo quando vê esse tipo de imagem, né? Enfim, pra mim é super tranquilo, eu adoro filme assim. E eu acho que isso é uma forma de contar a história que traz a gente muito pra dentro dessa história, que é uma história assim horrível que aconteceu, né? E a forma que o filme escolhe de contar essa história, ele poderia simplesmente ser um drama sobre aqueles garotos, né? E sobre o caso ali e tudo mais, mas a forma como ele escolhe contar essa história é muito, muito interessante. Eu até achei curioso esse filme não ter sido indicado para melhor fotografia ou melhor edição, mas é um filme que eu acho que a forma de contar a história pesa muito aqui. Claro, também todo o peso que tem a carga dessa história e tudo mais, mas eu acho que a forma dele contar essa história já vale demais pra você assistir. Ele foi lançado aqui no Brasil pelo Prime Video, dependendo da época que você tá assistindo esse vídeo, você consegue assistir no Prime Video. E o próximo filme aqui da lista, que foi um dos que eu mais gostei do Oscar 2025, eu acho que você vai ficar impressionado, porque é Duna Parte 2.
Por que eu coloquei Duna Parte 2 aqui? Foi um dos filmes que eu mais gostei em 2024. Essa continuação aqui, que também é dirigida pelo Denis Villeneuve, né? Essa adaptação nova de Duna do Denis Villeneuve. Eu gosto muito dos trabalhos do diretor, então eu sou suspeito a falar. Eu gosto muito da visão artística dele, como ele... enfim, dirige a estética dos seus filmes, o design de produção, a fotografia, né, são sempre coisas muito grandiosas. Ele tem sempre aquele minimalismo também na fotografia, que acho que para ficções científicas funciona muito bem. E esse filme, ele ganhou melhores efeitos visuais no Oscar e melhor som, né, e ele estava indicado ali a 5 categorias. Acho merecidíssimo melhor som, porque eu assisti tanto o Duna Parte 2 quanto o Duna Parte 1 no cinema, numa sala IMAX, né, e que era a melhor qualidade de som que poderia ter, e foi muito surpreendente, assim, realmente é um trabalho de som muito, de design de som, né, de criação de sons ali, dos bichos ali, daquele bicho ali, aquela minhoca do Duna ali. O Duna do Villeneuve me fez gostar muito do universo de Duna, que é uma coisa que, quando eu tentei pelos livros, eu não consegui embarcar tanto, porque o Duna é uma história muito complexa, e eu acho que o Denis Villeneuve traduz isso de uma forma muito simples, e que é muito fácil de absorver, né, num filme que é tão comercial como o Duna. E o Duna Parte 2 conta a continuação da saga ali do Paul Atreides, que depois dos acontecimentos do primeiro filme, ele junta forças com os Fremen para vingar a sua família e reivindicar o seu destino como líder em Arrakis, ali, né, aquele planeta, enfrentando desafios políticos e místicos ali naquele deserto todo que se passa Duna. Se você nunca assistiu nenhum dos 2 filmes de Duna, eu super recomendo. É um filme que acho que atende bem tanto quem gosta de ação, talvez não tanto o primeiro filme. O primeiro filme é muito para estabelecer certas coisas. O segundo filme, ele tem mais ação, tanto que muita gente falou assim, o segundo é melhor que o primeiro. Eu acho que os 2 são bons da forma que tem que ser, e vai ter a parte 3 também. Os 2 filmes funcionam muito bem pra mim. O Duna 2 tem mais ação, são 2 filmes longos, então talvez essa questão de ter mais ação ou menos pode impactar pra você, mas com certeza é um filme que vale muito a pena assistir, vale muito a pena prestar atenção na fotografia e no design de produção, assim, nos cenários, né, nos objetos, no figurino dos personagens de Duna, que é realmente um trabalho que você vê que teve muita dedicação artística ali. E um outro filme que foi uma surpresa pra mim, esse filme eu não tava esperando, eu vi realmente por causa do Oscar, foi o A Verdadeira Dor, quase falei errado, que é a Real Pain em inglês. Ele tava cotado pra... Realmente as pessoas estavam acreditando que o Kieran Culkin, que é o irmão do Macaulay Culkin, ele ia ganhar como melhor ator coadjuvante por esse filme, e realmente ganhou. Muito legal. E também estava indicado por melhor roteiro original com o Jesse Eisenberg, que contracena aqui com o Kieran Culkin. Na verdade, ele é o protagonista aqui do filme. E o Jesse Eisenberg, ele é o diretor e também o roteirista desse filme. Então, ele também é um filme que vem nessa pegada mais independente, de produção do Jesse Eisenberg. E foi um filme que me surpreendeu bastante, porque ele é um filme muito simples, assim, em questão de narrativa e tudo mais, mas ele é você vê que é um filme que foi pensado com muito carinho, muito cuidado para funcionar desse jeito. É aquele simples que funciona muito bem. É sobre a história de 2 primos que eles não se dão muito bem, mas se gostam muito, e eles se reúnem para uma viagem ali pela Polônia, em homenagem à avó deles que faleceu recentemente. Os 2 são judeus, né, e durante essa jornada eles vão passando por antigas tensões ali que ressurgem entre os 2, mas também por conta deles estar confrontando ali todo o passado ali dos seus familiares, né, e também com as suas diferenças pessoais. É um filme que fala um pouco também sobre antissemitismo, nesse momento, né, que o mundo tá passando, né, então ele tem esse comentário, mas é algo que é mais usado para contrastar justamente com essa dor do personagem do Kieran Culkin, que venceu o Oscar por ele, que ele tá passando por uma situação muito difícil. É aquele sentimento, eu acho que quem tem problemas com ansiedade, depressão e tudo mais, pode sentir muito, assim, né, de tipo, às vezes a gente sente que a nossa dor não é grande coisa perto de outras coisas tão grandes como o Holocausto, por exemplo, né, então o filme faz esse contraste, mas quando na verdade é uma dor interna nossa e que a gente deve sentir. Então é um filme que fala muito sobre isso de uma forma muito delicada, e o personagem do Kieran Culkin é um personagem muito complexo, a gente gosta muito dele, mas a gente também fica com raiva de algumas coisas que ele faz, só que a gente consegue entender o que o filme tá querendo dizer através dele, e isso é uma coisa que
é muito foda de ver numa atuação. Um outro filme que parece simples, mas é bem complexo de se fazer, é o Flow, que ganhou melhor filme de animação. Tava todo mundo achando que o melhor filme de animação quem ia ganhar ia ser Robô Selvagem, que eu assisti, mas não gostei tanto. E foi Flow, que era o filme que eu queria realmente que ganhasse essa categoria. O Flow, ele é o filme da Letônia, inclusive ele estava indicado também para melhor filme internacional pela Letônia, e ele é um filme de animação em 3D, sem falas, inclusive, né, sobre um gatinho que ele é solitário ali, né, ele vive sozinho, num mundo que já existiu uma civilização, né, só tem animais ali, mas você vê que existiu ali seres humanos, e um determinado dia o seu lar é destruído por uma grande inundação, e ele encontra refúgio em um barco que vai sendo cada vez mais habitado por outros animais de outras espécies. Então eles têm que se juntar ali e entender suas diferenças para conseguir sobreviver. A gente já viu esse tipo de comentário em vários outros filmes, né? De, nossa, a gente precisa saber lidar com as nossas diferenças e tudo mais. Mas essa é uma mensagem muito importante nesse momento do mundo que a gente está vivendo, né? Com várias guerras e conflitos e, enfim, extremismos que a gente vê na mídia. E o Flow vem muito com esse comentário sem dizer uma palavra, sabe? Construindo essa narrativa através dos personagens ali que são animais, e que o que eu achei mais interessante nesse filme é que são animais que não são humanizados, né? Eles são animais que agem realmente como animais. Eles reagem às situações como um animal, um gato, uma capivara que tem ali também, reagiriam àquela situação. Então, a história vai progredindo de acordo com as reações desses personagens, com as decisões que eles tomam ali, né? Que é muito diferente quando a gente assiste outros filmes de animação que tem animais, que geralmente os animais são humanizados, então eles tomam decisões morais, eles tomam decisões complexas, né? Eles falam, e aqui não, aqui ele vai mais para esse lado natural das coisas, e funciona muito bem pro ritmo do filme. É um filme muito leve, não só por não ter fala, mas ele é um filme leve, assim, é um filme bonitinho, ele é muito bonito esteticamente. É impressionante que esse filme ele foi feito com 3 milhões de euros, ele também é um filme que foi uma produção muito enxuta, muito pequena, uma equipe muito pequena, e eles fizeram num software que é o Blender 3D, né, que é um software de fazer modelagem 3D, e que é de graça, assim, então, tipo, é muito impressionante o resultado que eles chegaram com tão poucos recursos para esse filme, e eu acho que foi merecidíssimo eles terem ganhado o Oscar de melhor animação. Agora, um outro coitado, que não ganhou nada, mas claro, estava indicado só a uma categoria, foi o Alien Romulus, que eu coloquei aqui na lista o Alien Romulus, porque eu acho que foi um dos filmes de terror mais legais ali de 2024, foi um dos filmes que eu mais gostei. Pra mim, tá entre os melhores filmes de Alien da saga, tá só depois de Alien 1 e 2, ele, pra mim, Alien Romulus é o terceiro melhor filme da saga. Ele é dirigido pelo Fede Álvares, que fez também A Morte do Demônio, a versão nova. E nesse filme aqui a gente acompanha um grupo de colonos ali, de jovens, que vão atender um chamado pra ir num planeta e acabam encontrando uma nave abandonada, e eles entram ali e encontram a ameaça que é o Xenomorph. Enfim, é aquela história de Alien de sempre, né? Eles encontram uma nave, encontram um planeta e encontram os alienígenas e tudo mais. E é muito esse sentimento que tem aqui no Alien, né, que é uma coisa que a gente já conhece, principalmente quem já assistiu os filmes, que a gente já tá familiarizado, só que o Fede Álvares, ele entende muito bem o que faz Alien ser Alien, o que faz Alien ser um filme de ficção científica com terror tão bom. Então a fotografia é muito sombria, sabe, os efeitos visuais, que ele foi indicado, né, ao Oscar de melhores efeitos visuais, são muito bons. Tem uma cena ali que acontece no espaço, assim, mais do meio pro final do filme, que, nossa, é fantástica. Tem muito efeito prático também, com o Xenomorph e tal. Então é um filme que ele explora muito essas coisas que fizeram Alien dar tão certo no passado, e coloca isso aqui com tudo que se tem de tecnologia hoje em dia, né, para criar algo que funciona muito bem, não só visualmente também, mas em questão de história, né. Tem a interpretação também do garoto ali que faz o Android também, que eu achei fantástico, fiquei muito impressionado. A atuação dele é muito boa, assim. Então é um filme que eu acho que vale a pena conferir se você não assistiu Alien Romulus, se você perdeu aí em 2024, que é realmente um filme muito bom, principalmente se você gosta de terror, se você gosta de ficção científica. Agora, um outro filme que eu gostei bastante, e esse eu não tava esperando, assim, de verdade, é um filme da categoria de melhor filme internacional, foi A Garota
da Agulha, que ele tava para melhor filme internacional pela Dinamarca. Ele é um filme um pouco, que eu acho que pode agradar menos pessoas, vamos dizer assim. Pode não agradar tantas pessoas, porque ele é um filme que ele é forte, ele fala sobre um período ali, né, pós-guerra, né, que é entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e ele é um filme em preto e branco, então ele tem esse estilo já que pode ser não muito convidativo para a maioria das pessoas, mas tem um sentido pro filme ser em preto e branco, então é para retratar justamente aquele período ali do mundo em que o mundo estava se reerguendo, né, as pessoas perderam um pouco da sensibilidade, um pouco não, bastante, né, pelo que elas passaram ali na guerra e tudo mais. E o filme ele se passa em Copenhague, onde a gente acompanha uma jovem que trabalha com costura e que acaba ficando desempregada e grávida do chefe dela. Nesse meio tempo, o marido dela, que tinha ido pra guerra, volta, ela achou que ele tinha morrido, e ela fica desesperada, e ela conhece uma mulher que faz um processo ali de adoção clandestina, né, onde ela entrega a filha dela, só que a gente descobre uma coisa muito chocante ali por trás. Então é um filme que ele desperta um debate muito interessante sobre aborto e outras questões também de direito das mulheres, que naquela época ali onde se passa o filme, né, estava começando a discutir esse assunto, né, os direitos das mulheres e tudo mais, né, de emancipação feminina, né, de as mulheres dependiam demais dos homens em questão de trabalho e tudo mais. Então tem toda essa discussão no filme, claro, trazendo também para um contexto mais atual que a gente pode enxergar, e ele coloca um debate ali sobre essas questões que é muito conflituosa, assim, você pode realmente sair refletindo sobre essas questões e não só com o argumento pronto do filme. Eu acho que isso funciona muito bem e por isso que eu gostei tanto de A Garota da Agulha e coloquei aqui na lista de melhores filmes do Oscar de 2025. Inclusive, eu queria saber de você se você teve algum filme desse Oscar que você assistiu e te surpreendeu, se foi algum desses filmes que estavam aqui na lista, ou se foi o próximo que eu vou falar aqui, que foi A Semente do Fruto Sagrado, que foi indicado a melhor filme internacional pela Alemanha, mas esse filme não é alemão. Ele é um filme iraniano, do diretor Mohammad Rasuluf. Inclusive, quando o Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar, o Walter Salles levanta, né, pra ir receber o prêmio, e a primeira pessoa que ele cumprimenta, ele vira as costas e cumprimenta o Mohammad Rasuluf. E esse cara, ele tava proibido de fazer filmes no Irã, por conta de que ele já tinha feito vários outros filmes criticando ali o regime do Irã e tudo mais. E assim que ele terminou de gravar esse filme, ele gravou em segredo, ele fugiu do país a pé com as filmagens e chegou na Alemanha ali, pediu exílio, e a Alemanha colocou A Semente do Fruto Sagrado como filme dela no Oscar de melhor filme internacional. E assim, só por essa história, assim, já é muito surpreendente. É uma história de resistência. E esse é um filme que fala muito sobre resistência, né? A gente acompanha ali um juiz que se chama de juiz de instrução, que tá lutando contra uma paranoia ali, contra a família dele, porque em um determinado dia ele perde a sua arma e ele começa a duvidar da própria família, né? Ele começa a suspeitar da própria família, e tudo isso no meio uma agitação política ali no Teherã, né, causada pela morte de uma jovem, e todos esses protestos e essas coisas que mostram no filme, né? O filme tem alguns momentos bem visuais, assim, e reais. Ele tem cenas reais dos protestos que aconteceram lá no Irã e tudo mais. Então é um filme que ele parece um grito de socorro, de ajuda, assim, sabe? Tipo, pra mostrar pro mundo mesmo o que acontece lá através do filme, e é muito surpreendente que esse filme exista, e só por isso, assim, já vale você assistir esse filme, mas o filme em si também é muito, muito bom. É um drama ali que você vai ficar tenso o tempo todo e muito instigado, e todos os personagens são muito bem construídos, e é um filme que tem essa mensagem muito forte, só pelo fato dele existir, né? É uma história ali de ficção, mas que é muito real, né? Uma coisa muito real e muito atual, e inclusive eu achei por um tempo que esse filme pudesse ganhar do Ainda Estou Aqui em melhor filme internacional, porque ele fala sobre algo que é muito atual. Então, pensando em quem vota ali no Oscar, né, eu achei que seria um filme que poderia desbancar o Ainda Estou Aqui. Mas é um filme muito, 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 muito bom, tão quanto Ainda Estou Aqui. Então, vale muito a pena conferir, se você ainda não assistiu. Outros filmes que são bons, mas eu vou comentar aqui rapidamente. O Robô Selvagem, não gostei tanto. É um filme muito bonitinho e tudo mais. A animação é linda, maravilhosa, mas eu acho a ideia genérica. Wicked é um ótimo filme,
pipocão e tudo mais. É um filme que acho que não cabia aqui na lista, quis trazer mais coisas diferentes. Ele é muito bom se você gosta de musical. Divertidamente 2 também é muito bom, mas eu acho que repete muita coisa do primeiro, tal, né? Então ficou bem esquecido na categoria ali de melhor animação, inclusive. Nosferatu, um filme também que muito bom, de terror, né, e tudo mais. Esse eu acho que vale a pena conferir, porque ele tem uma fotografia ali que, pra quem curtiu outros filmes do Robert Eggers, como A Bruxa, por exemplo, também vai gostar demais. E você deve estar se perguntando agora, mas e Conclave e O Brutalista, como não tá nessa lista? Pois é, eu não gostei muito desses filmes, assim, não gostei tanto quanto a galera gostou. O Brutalista ainda gostei mais que Conclave, mas Conclave realmente pra mim não deu. E se você quiser entender o porquê, você entra aqui no meu canal, vai lá no YouTube Shorts ou vai nas minhas outras redes, que tem a crítica completa do filme, e deixa aqui quais foram os filmes que você mais gostou do Oscar de 2025. É isso.